Olá, professores! Muito bem-vindos a mais uma reunião do EMAI, uma TPC do EMAI. Agradeço muito a presença de todos. Na pauta de hoje, nós teremos 3 momentos. No primeiro momento, falaremos sobre a recuperação das aprendizagens, né? Visto que a semana 6 está aí, a recuperação no recesso. Também pensaremos um pouquinho sobre a recuperação contínua e paralela. E para isso eu trouxe um texto, né, um livro, uma indicação de leitura, e faremos uma breve apresentação da obra que fala bastante sobre a adequação curricular individualizada e que neste momento faz sentido a gente parar para pensar um pouquinho sobre ela. No segundo momento, nós traremos a fração com algumas atividades, algumas sugestões dinâmicas para ensinar esse conteúdo aos alunos, né? Utilizaremos aí a literatura e jogos, retomando um pouquinho encontros anteriores que já fizemos com vocês ano passado. E no terceiro momento, o espaço de avaliação desse nosso momento aqui. Então, vamos lá. Então, contextualizando o nosso encontro, necessitaremos pensar sobre a recuperação das aprendizagens, pois já temos os resultados da primeira AP, das sequências digitais ocorridas para os 4º e 5º anos, e tendo tido contato com os estudantes, temos que planejar como será a semana de estudos intensivos, né, a semana 6, e também participar ativamente, né, do conselho, sugerindo situações para recuperação que poderá ocorrer no recesso de julho. Com esse enfoque, vamos refletir e sugerir algumas ações possíveis para o desenvolvimento desse trabalho que teremos nas próximas semanas, objetivando a recuperação das aprendizagens dos estudantes. No segundo momento, no ano passado, nós trouxemos para as nossas reuniões de ATPC abordagens didáticas para o ensino das frações, pois a avaliação realizada no terceiro bimestre de 2020 indicou que as habilidades envolvendo frações apresentaram baixos índices de rendimento. Esse conteúdo, historicamente, apresenta baixos índices de compreensão. Portanto, retomaremos esse conteúdo, trazendo sugestões mais dinâmicas, objetivando trazer inspirações para o desenvolvimento desse trabalho. Então, vamos ao nosso primeiro momento, reflexões sobre os momentos de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Então, vamos para uma indicação de leitura, onde eu trouxe alguns excertos da obra para discutirmos hoje, refletirmos hoje. E nesse livro, o tema é a adequação curricular individualizada, né? Esse é o objetivo de estudos e pesquisas desse tema é bastante relevante na atualidade, né? Nós temos em vista aí as heterogeneidades dos estudantes que frequentam as nossas salas de aulas regulares, e a importância desse estudo se dá pelo fato de que no Brasil ainda há poucas pesquisas sobre o tema, especialmente sobre como construí-la, né, construir essas adequações curriculares e utilizá-las como uma das estratégias para contribuir, né, com os estudantes nessa recuperação das aprendizagens, né, e aí dando possibilidades para que eles construam novas aprendizagens e novos níveis de desenvolvimento em todas as disciplinas do currículo. A autora é a Silmara Lopes, ela é doutoranda em Educação pela UFSCar, no campus de Sorocaba, licenciada em Filosofia e Pedagogia, é profissional da área da educação há 31 anos na rede pública estadual e tendo trabalhado também como professora, vice-diretora, diretora de escola por mais de 16 anos no cargo de supervisor de ensino. Ela é professora no âmbito particular de ciências em cursos de pós-graduação, né? Professora há 10 anos de experiências em cursinhos preparatórios para concursos públicos na área da educação. E ela é membro também de pesquisas no grupo de pesquisa e teoria e fundamentos da educação na Universidade Federal de São Carlos,
Enfim, tem muita experiência na área da educação especial também, educação inclusiva e formação de professores. As áreas de interesse de pesquisa dela é pedagogia, histórico-crítica, educação e trabalho, ensino de filosofia no ensino médio, ensino de filosofia para crianças, políticas educacionais, adaptações curriculares individualizadas para os alunos com necessidades educacionais especiais específicas e avaliação também, todas essas áreas, então, são áreas de pesquisas da Silvana Lopes. Esse livro se encontra dividido em 3 capítulos. O primeiro que nós abordaremos mais são apontadas contribuições de Vygotsky como fundamentação teórica, né, para a construção e compreensão da importância da adequação curricular individualizada. E nessa direção, os primeiros estudos sobre adequação curricular individualizada emergiram em 2015, com o intuito de contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, que muitas vezes ficam abandonados à própria sorte no canto da sala, e quando estão em atividades, essas não são tão adequadas, ela diz que são alienantes e descontextualizadas em relação às atividades que estão ocorrendo com o restante da turma. Esse livro foi elaborado em função da problemática educativa manifestada no chão da escola, envolvendo os desafios enfrentados pelos educadores, né, na construção dessas adequações curriculares. Os estudos, né, de adequações curriculares se justificam porque nós estamos com isso cada dia mais presente, né? Nós temos turmas cada vez mais heterogêneas, tanto heterogeneidade com relação a biológicas, sociais, culturais, né? Econômicas também, de níveis de aprendizagem, de interesses e motivações pessoais dos alunos, né? Então, essas condições vêm se impondo cada vez mais na nossa sala de aula, e isso fica evidente, então, a importância da gente aprofundar, né, teoricamente, fazer reflexões sobre essas dificuldades enfrentadas na sala de aula, para que a gente tente minimizar, então, e superar tudo isso. Então, por isso que nós trouxemos esse assunto para hoje. A professora Silmara, então, traz como um embasamento para sua obra a teoria histórico-cultural ou psicologia histórico-cultural, como é conhecida, a teoria de Vygotsky. O Vygotsky dedicou parte de sua vida à obra à educação de crianças com deficiência. Mas essa teoria, no entanto, não trata apenas sobre pessoas com deficiência, uma vez que é uma teoria geral do desenvolvimento humano, de amplo alcance e, evidentemente, que seus pressupostos podem e devem ser concebidos para todos os estudantes, quer sejam com deficiência, transtornos, síndromes ou estudantes sem nenhum tipo de deficiência, mas com dificuldades de aprender, bem como os estudantes que não apresentam dificuldades nenhuma de aprender, né? Já vista que os conceitos de Vygotskiano de nível de desenvolvimento real e área de desenvolvimento iminente ou proximal se aplicam para todos os estudantes e para todos os sujeitos quando em situação de aprender, né, algo novo em ambientes escolares ou não. Trazemos aqui, então, para relembrar os níveis de desenvolvimento ou zonas de desenvolvimento que Vygotsky fala. Então, o nível de desenvolvimento real ou zona de desenvolvimento real se refere àquilo que a criança, o indivíduo, o estudante consegue fazer sozinho, sem ajuda. E o nível de desenvolvimento iminente, proximal ou imediato se refere àquilo que a criança, o indivíduo ou o aluno poderá realizar com a ajuda de outros indivíduos mais desenvolvidos, mais sabidos. Então, a identificação dessas áreas de desenvolvimento proximal dos estudantes é super importante,
nas diferentes disciplinas curriculares, né, pois ela viabiliza a nós, professores, a construção de adequações curriculares individualizadas que sejam nem muito fáceis, nem muito difíceis, né? Pois se aplicadas a adequações curriculares muito fáceis, os alunos não se sentirão desafiados e não terá a área de desenvolvimento iminente, né, ou proximal, trabalhada. Então, ele não aprenderá nada além daquilo que ele já conhecia, portanto, ele não se desenvolverá. Por outro lado, se as adequações curriculares forem muito difíceis para o estudante, também não o levarão a aprender e nem a se desenvolver, uma vez que poderá desistir da atividade, né, não encontrando significado nela, por estar muito distante do seu nível de desenvolvimento real. Consequentemente, de sua próxima área de desenvolvimento, né, ou seja, a sua zona de desenvolvimento proximal. Então, dando sequência, a gente traz um exemplo bem simples, despretensioso, apenas para auxiliar mais o entendimento de como é possível identificar o nível de desenvolvimento real e a área de desenvolvimento proximal dos estudantes. Então, tendo como base uma hipotética aula de matemática para a turma de estudantes do segundo ano do ensino fundamental, imagine que uma professora que quer identificar o nível de desenvolvimento real e a área de desenvolvimento proximal da turma, composta por 32 alunos matriculados. Desses 32 alunos, 4 teriam dificuldades para acompanhar o restante da turma. Em relação aos 4 alunos, um deles teria deficiência intelectual e 3 não teriam deficiência, transtorno ou síndrome, mas estariam apresentando dificuldades em relação à turma. Então, a professora, propõe para a turma um cálculo envolvendo adição. Então, a proposta é 12 mais 23. E a resposta, então, seria 35. Então, depois dessa proposta, a professora percebe que 32 alunos realizariam, então, corretamente esse primeiro cálculo envolvendo a adição, né? E com isso, então, a professora poderia identificar que esses 32 alunos, que essa atividade teria incidido no nível de desenvolvimento real deles, porque eles já saberiam fazer sozinhos, sem nenhuma ajuda. Portanto, para esses alunos não faria mais sentido continuar trabalhando com esse tipo de cálculo, uma vez que o papel do trabalho educativo deve incidir sempre na zona de desenvolvimento proximal dos estudantes. Então, daí a professora, portanto, deveria propor outras atividades mais difíceis, mais desafiadoras, envolvendo adição, como, por exemplo, outros cálculos, até uma resolução de problemas. A professora, então, na sequência, propôs um cálculo que requer o conhecimento da adição com reserva. Teria sido resolvido, então, esse cálculo por 28 estudantes, dos 32, né? Então, a atividade que ela propôs foi 35 mais 58, que daria 93, uma adição, então, com reserva. Essa tarefa possibilitaria a professora, então, identificar que os 28 estudantes que realizaram essa atividade teria incidido no seu desenvolvimento real, porque eles já conseguiram fazer, sem a ajuda de ninguém, esse cálculo. Porém, 4 estudantes que apresentaram dificuldades em relação ao restante da turma. Então, eles realizaram o cálculo da seguinte forma: 35 mais 58, 813. Então, a forma com que esses 4 estudantes resolveram essa segunda tarefa demonstraria que eles ainda não conseguiriam fazer sozinhos a adição com reserva. No entanto, imagine que depois de receber a ajuda da professora, ou seja, mediações, explicações, utilização de material concreto, eles começaram a resolver, eles conseguiriam resolver. Então, essa segunda atividade demonstrou para a professora que esses 4 estudantes somente conseguiriam realizá-la se obtivessem ajuda. Portanto, essa atividade teria incidido sobre a área de desenvolvimento proximal deles. A professora
teria agido corretamente se propiciasse a eles diferentes atividades que os levariam, após alguns dias, resolverem por si mesmo a adição com reserva. Assim, estaríamos realizando a recuperação das aprendizagens durante o processo, pois isso, as avaliações e as análises das respostas dos alunos são tão importantes para atuarmos e apresentarmos adequações curriculares mais individualizadas, ajustadas aos saberes dos estudantes. Então, esse exemplo que a professora Silmara traz demonstra que, pela mediação do trabalho educativo intencional, em quaisquer disciplinas escolares, os alunos poderão avançar de níveis de desenvolvimento reais para áreas de desenvolvimento proximais, num contínuo processo de articulação, no qual novas aprendizagens contribuem para novos desenvolvimentos e esses em novas aprendizagens e assim sucessivamente. Portanto, não adianta oferecer para os alunos atividades que eles já sabem fazer sozinhos com facilidade. Isso não é ensinar, e sim repetir. O ensino, então, escolar deve concentrar-se naquilo que o aluno está aprendendo e em vias de aprender, e não naquilo que ele já aprendeu. Devemos, então, colocar os estudantes diante de situações que os possibilitem sempre aprender algo novo e, assim, avançar. E é dessa forma que a gente precisa pensar nessa semana de estudos intensivos. As semanas de estudos intensivos servem para recuperar e aprofundar aprendizagens de todos os estudantes de acordo com suas necessidades de aprendizagens. Isso ocorrerá de 12 a 16 de julho, de 2021. Então, quando um aluno não aprende um conteúdo, a responsabilidade não é só dele, mas de toda a equipe escolar. Os educadores precisam lembrar constantemente que nem todos da turma compreendem os conteúdos apresentados e por isso devemos criar maneiras para não criar gargalos nas aprendizagens. Se as dificuldades não forem sanadas de imediato, elas vão se somando e aqueles conteúdos que são pré-requisitos para outros vão gerando novas dificuldades e passam a crescer como uma bola de neve, ficando muitas vezes intransponíveis. Eu trouxe aqui para vocês as porcentagens de acertos da AP do primeiro bimestre, para a gente observar que esses gargalos já começam a acontecer. Antes, já tínhamos esse tipo de situação, mas com as condições pandêmicas atuais, isso ficou mais evidente ainda, esses gargalos deixados aí nos saberes dos alunos, esse declínio de acertos nas avaliações de anos, dos anos subsequentes. Então, em cima desse resultado, a gente precisa parar para pensar sobre como nós poderemos agir, para que isso não aconteça com tanta defasagem. Por exemplo, os primeiros, segundos, terceiros anos que estão em condições melhores, iniciar habilidades que venham a apoiar os alunos e não os deixando com tantas deficiências aí de aprendizagem nos anos subsequentes. Então, para diminuir esses gargalos, a gente tem a recuperação contínua, que a gente percebe aí no cotidiano. Temos agora a semana SEI, e a semana de estudos intensivos. Teremos também a recuperação no recesso. E para isso a gente precisa pensar, então, nas habilidades, apontadas como defasadas e trabalhar em cima delas. Eu aconselho que a gente escolha uma ou duas para trabalhar e assim ir nivelando os saberes dos alunos para que eles não cheguem nos quartos e quintos anos futuramente com muitos gargalos de aprendizagem.
No último encontro, a gente solicitou para que vocês se apropriassem dos resultados, né, disponíveis aí das avaliações, fazendo o levantamento das observações realizadas, né, e eu recebi algumas devolutivas. Eu vou socializar uma delas. Essa é uma colaboração da professora Isabel, já agradeço assim publicamente pela devolutiva, e aonde ela então traz para a gente os estudos que ela fez, né? A porcentagem de acertos por habilidade, ela já identificou a quantidade de alunos que tiveram poucos acertos ou nenhum acerto, os alunos de nível médio e os alunos de nível alto. Como já disse, apesar da gente saber que pode ter tido muitas ajudas, porém algumas escolas fizeram essas avaliações pelo computador da escola, né, com o professor ao lado, e aí então já garantimos a validação, né, desses resultados e desses saberes que os alunos conseguiram realizar sem ajuda, né, que então quer dizer que eles já estão aí no desenvolvimento real, né, e para esses então teremos que fazer outras questões mais avançadas, e os demais que apareceram aí com defasagens maiores, e para isso então escolhermos as habilidades que seriam abrangeriam mais alunos, né, para esse atendimento aí de recuperação. Então, eu achei bacana trazer para vocês. Eu sei que a maioria já está com esses resultados na mão, e isso vai facilitar muito o trabalho da gente nas escolhas que faremos para essas semanas de recuperação. Então, com base nesses dados gerais que vocês já coletaram, é necessário a gente pensar o que a gente vai propor, né, para os estudantes nessas semanas de estudos intensivos. Saber quais e quantos estudantes apresentam mais dificuldades e quais habilidades foram apontadas com maior defasagem são ações que poderão nos ajudar a estabelecer critérios para as propostas da semana SEI, e para que essas sejam mais ajustadas às necessidades de cada grupo, né? Então, os níveis dos estudantes, o muito baixo, baixo, médio, alto, o que eu vou propor, o que eu vou trazer de variações nas atividades para que estes estejam nos níveis, né, de desenvolvimento proximal, né? E eu aconselho então para os alunos, para muita atenção e atenção, que a gente pense numa coisa mais apropriada, que provavelmente eles estarão aí com dificuldades na aquisição do sistema de escrita ou na aquisição do sistema de numeração decimal, ou ainda na resolução de problemas do campo multiplicativo, por exemplo, que isso foi apresentado com bastante força aí nas avaliações dos quartos e quintos anos, e para que a gente ajuste, né, essas propostas com um grau de complexidade adequado para cada nível. Então, na semana 6 de estudos intensivos, a gente traz algumas sugestões, como, por exemplo, a gente pode revisar de maneira reflexiva, né, a AP junto com os estudantes, escolhendo algumas atividades de forma presencial, as questões de menor porcentagem de acertos, né, para que a gente possa mediar, provocar reflexões, socializar as soluções, ouvi-los quanto às suas resoluções, para que a gente tenha uma aproximação, né, do que eles já sabem, né, dos seus níveis de desenvolvimento real e proximal, aí assim ir ajustando, né, as situações. A gente também pode propor uma sequência didática nova para o desenvolvimento de uma habilidade com menor rendimento. A gente pode também atender grupos de estudantes com dificuldades na mesma habilidade, fazendo agrupamentos para esse nivelamento da turma.
Ou então fazer a saladinha, né, entre as turmas, onde cada professor do ano série fica com um grupo de estudantes com as mesmas dificuldades. Porém, eu não sei se isso vai dar certo, porque essa ação, nesse momento, talvez não seja adequada pelo fato de estarmos sempre sendo orientados para termos sempre os mesmos grupos de alunos, né? Os mesmos alunos agrupados para o caso de aparecer algum estudante com sintomas da Covid, a gente possa alertar os demais estudantes com quem ele teve contato, né? Então, de repente, fazendo muitas saladinhas, a gente vai ficar mais difícil da gente alertar os estudantes que estiveram próximos de algum aluno que esteve doente. Enfim, precisamos pensar nessa situação também. A gente vai ter também a possibilidade da recuperação no recesso, né? Então, o reforço para as turmas do primeiro e quinto ano poderão ser oportunizadas no recesso, como aconteceu em janeiro deste ano, né? E ao fim de cada semestre, a gente pode trabalhar então só com os alunos que estão com rendimento abaixo do esperados. Então, os que estão em níveis de atenção e muita atenção, por exemplo. Aí os pais precisam saber dessa possibilidade, né? Que essa possibilidade existe para que eles não se surpreendam quando os filhos forem chamados para frequentar a escola nesse período. Às vezes o conteúdo é um pouco mais complexo e muitos estudantes, mesmo que tenham um bom desempenho no geral, podem precisar também de um apoio eventual. E para isso, então, necessitamos acompanhar essas avaliações diagnósticas para termos claramente quem são, né, esses alunos e o que eles necessitam para avançar. Então, a gente precisa estar sempre fazendo reuniões entre os nossos colegas, né, os nossos pares de mesmo ano série, para que um ajude o outro a pensar nas atividades mais adequadas para esse período. Às vezes não sabemos, né, indicar a melhor solução, porém a gente pode parar para pensar, pesquisar, estudar, para encontrar a melhor saída. Então, a recuperação de recesso de julho, caso tenhamos estudantes com possibilidade de frequentar nesse período e conforme a disponibilidade de professores para essa ação e a validação da gestão da escola, essa ação pode ser oportunizada. Caso essa ação seja viável na unidade escolar de vocês, a gente precisa orientar esses professores que farão esse trabalho, né, apresentando as condições dos nossos alunos e as habilidades a serem desenvolvidas, dando sugestões para esse trabalho. Sugerimos que apenas uma ou duas habilidades essenciais sejam retomadas para que aos poucos consigamos nivelar a aprendizagem da turma. Nessa ação, também poderemos convocar somente os estudantes de atenção ou muita atenção. Esse processo deverá ser planejado nessas próximas semanas, né, com a equipe escolar. Mas, apesar da semana C e da semana de recesso de julho, com possibilidade de estudos aí com as crianças, nós temos também a recuperação contínua, né? E ela é essencial. A gente pode criar aí, no momento em que estamos aí observando as necessidades das crianças, atuarmos, dando oportunidade, né, para que eles ampliem seus conhecimentos. Então, diversos modelos de recuperação contínua pode ser implementado como complemento, né, nas aulas regulares, ou seja, da recuperação paralela. Em algumas escolas, há uma série de estratégias paralelas que se somam para garantir o atendimento a todas as necessidades existentes. Então, independente da organização que vocês fazem nas escolas, desses encontros a mais que a gente oportuniza para os alunos, ou situações de atividades para que eles desenvolvam, eles não podem ter a mesma dinâmica das aulas regulares, né? Elas precisam ser complementares a elas
porque a recuperação não é o momento de abordar novamente os conteúdos já dados na sala, mas sim de fazer um recorte que contemple as principais necessidades apresentadas. Então é importante que a gente realize um acompanhamento bem individualizado, saber fazer esses registros, né, para que a gente não esqueça de cada observação feita nos momentos em que eles estão presentes com a gente, né, para que a gente tenha clareza do objetivo que a gente tem que alcançar nesse esforço extra dos alunos, né, nesse reforço aí que oportunizamos para eles. Então, a escola tem possibilidade, né, autonomia para propor situações, né, no contraturno, de repente, alguns dias da semana, onde há o atendimento para aqueles que estão nos níveis de atenção e muita atenção. Por exemplo, no terceiro ano, podemos dividir a classe em grupos, onde uma vez por semana outros professores colaboram com a professora regente, né, para realizar atividades voltadas à alfabetização, ou também fazer a saladinha, né, algumas vezes na semana, onde cada professor desenvolve uma habilidade. Enfim, acreditamos que o sucesso da turma não é responsabilidade apenas de um educador, mas de toda a escola. Então, com isso sendo realizado, a gente pode estar reduzindo o índice de reprovação nos terceiros anos, principalmente este ano de pandemia. Outra sugestão interessante é o horário de tirar dúvidas, né, de plantão de dúvidas. Os alunos que participam desses encontros podem ser os que apresentam dificuldades em algum conteúdo, né, ou perderam aulas, ou ainda apresentam rendimento baixo nas avaliações. Então, o estudante pode solicitar um espaço com o professor para tirar dúvidas, que pode ser o professor regente, ou um professor readaptado, ou um professor de reforço contratado, enfim. E durante as aulas a gente deve estar sempre atento, né, para investigar essas lacunas de aprendizagem, definindo quais estudantes serão os participantes da semana nesse plantão de dúvidas e quais pontos necessitam explorar com eles, né? Por exemplo, um exemplo, né? Digamos que 4 alunos do quinto ano não compreenderam onde fica a Amazônia e como o rio Amazonas é grandioso. Então, portanto, a gente pode pedir para que eles se debrucem sobre mapas e analisem onde está o estado, a floresta, o papel do rio e a extensão do mesmo. E assim os estudantes, a partir dessa recuperação, desse aprofundamento, nas aulas subsequentes poderão ter informações, né, para passar para a turma, poder participar ativamente das atividades propostas. Aqui eu trago um depoimento de uma professora mediante as avaliações em língua portuguesa, né? Então ela fala que ela é professora do terceiro ano e também cuida da recuperação. Então nas aulas regulares ela fica atenta para garantir a aprendizagem de todos. Ela diz que faz registro, busca ajuda de outros professores e confirma suas escolhas com a equipe pedagógica. Ela sente que o trabalho em grupo traz resultados muito bons e o desafio para esse ano é garantir que a turma tenha mais fluência na leitura. Trouxe esse exemplo porque nós temos também essa meta, né, de ampliar aí a compreensão leitora, a fluência leitora dos alunos. E aí ela diz que a maior parte da turma dela já lia e já escrevia bem, mas ainda poderiam melhorar o entendimento do texto se não interrompessem tanto a leitura e se soubessem o papel dos sinais de pontuação e a construção de sentido, né, da pontuação. Então, ela incluiu um tempo diário para que lessem mais. E também ela planejou muitas leituras compartilhadas, onde em cada texto ela dava um enfoque. Ora, ela enfocava mais sobre o tema, ora sobre o gênero, ora sobre a estrutura composicional, ora sobre o conflito gerador em uma narrativa,
ora sobre o efeito de sentido das pontuações, ora no estilo do autor, enfim. Mesmo assim, muitos ainda precisavam de um atendimento mais individualizado. E pensando nisso, ela preparou aulas de reforço. Ela selecionou muitos materiais impressos, sites, livros que tivessem um acervo rico de textos literários e não literários da vida cotidiana, da vida pública, enfim. Ela diz que essas propostas fizeram os alunos terem os seus olhos brilhantes diante de tanto material bacana que ela oportunizou. Nós temos um material muito rico nas escolas, né, de literatura. Então, diante dessas propostas que ela fez e diante dos propósitos comunicativos que ela oportunizou, as crianças foram avançando. Algumas das propostas sugeridas foi o amigo leitor, né, onde um aluno lê para o outro. Isso pode ser feito através de vídeos, sarau de poesias, de cordel, né, como vocês já do quarto ano aí, terceiro ano, né, estão fazendo, as leituras dramáticas, o jornal falado, entre outras possibilidades. Então, ela diz que ela sabe que não adianta repetir as mesmas estratégias se as crianças não estão entendendo uma explicação. Então, ela procura diversificar, né, essa forma de ensinar. Então, essa é só um lembrete, né, de como a gente pode fazer. Essa nossa intenção aí nas semanas 6 de recuperação. Então, gente, nesse momento, a gente já sabe o que trabalhar com os estudantes, né? Quem devemos atender prioritariamente, onde queremos chegar com esses estudantes e como atendê-los. Lembramos, é claro, que existe, né, o ideal, o real e o possível. Então, como sempre, bora lá fazer o melhor possível dentro das condições que temos. Bom, chegamos ao nosso segundo momento, onde falaremos sobre frações. Esse conteúdo sempre apresentou dificuldades para os estudantes. Ano passado trabalhamos esse conteúdo com os professores que fazem a TPC do EMAI, porém a gente retoma o tema em outras perspectivas. Para relembrar um pouquinho o que a gente trabalhou ano passado, se vocês quiserem podem pegar a videoaula, o link da videoaula, eu disponibilizei para as PCs. E aí nesse encontro de frações a gente trabalhou, né, o que é um número racional, como é que ele surgiu, a história dos números racionais, né, como é que eles começaram a ser necessários. Trabalhamos alguns materiais do EMAI, sugerimos situações com sistema sistema monetário. Trabalhamos a fração com relação à parte todo, como quociente, como razão. Trouxemos a reflexão sobre o quanto os números racionais poderão ajudar aí a resolver problemas, né, de proporcionalidade, de porcentagem, de probabilidade. Refletimos sobre os obstáculos, por que é uma questão difícil para as crianças, e sugerimos alguns vídeos do professor Luiz, que um deles eu trago para hoje também, novamente, retomando essas questões. Em julho de 2020, nós trabalhamos esse conteúdo com vocês, e aqui está então o link da videoaula do ano passado. Então a gente falou tanto em dinamizar e modificar o jeito de apresentar as situações em sala de aula, e então para continuar essa conversa a gente traz as frações de uma maneira dinâmica para o trabalho com os anos iniciais, e para isso eu trouxe uma leitura. Vamos lá?
Esse livro, não sei se vocês conhecem, é de Nilson José Machado, de uma série chamada Histórias de Contar, e as ilustrações são de Alejandro Rosas, da editora Scipione. E essa coleção Histórias de Contar é ideal para crianças que fazem os seus primeiros contatos com as letras e com os números, com versos com muito ritmo e ilustração divertida garantem o prazer da leitura. Os personagens são Lino, o Pato Lino, o Pato Dino, o Pato Chato, o Patozinho, e eles precisam repartir um pirulito. As partes não foram iguais. Vamos ver quem ganhou a mais? Vamos à história então do pirulito do pato. Normalmente numa leitura compartilhada a gente aproveita as ilustrações, né? Questiona a respeito do título, do que poderá ser tratado, enfim, induzindo as crianças a iniciarem aí o percurso na leitura. O Pato Dino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. Um pirulito e 2 patinhos. A mãe Pata disse mansinho: Lino e Dino, venham aqui, o pirulito vão repartir. O Pato Dino, o que fez então? Deu pirulito para o seu irmão. Disse a mãe Pata: seu Vivaldino, não é assim, pobre do Lino. Divida ao meio, sem truque algum, uma metade para cada um. Dino já ia até cortando quando outra pata veio chegando. Era uma amiga da mamãe Pata, chamada Choca, nada cordata, e trouxe o filho, que bem chatinho falou: eu quero um pedacinho. A mamãe Pata disse a sorrir: pois em 3 partes vou repartir. Tudo igualzinho, sem truque algum. Peguem 1/3 para cada um. Já estava tudo acertadinho quando chegou o Patozinho. O Pato Chato, filho da Choca, disse: em meu terço ninguém mais toca. O Pato Lino, que é amigão do Patozinho, falou então: não faz mal não, deixem comigo, eu divido o meu com meu amigo. Cortando ao meio seu pedaço, deu logo ao Zinho, ganhando um abraço. Todos ganharam seu pedacinho, Lino e Dino e os amiguinhos. Vocês prestaram muita atenção em toda a história? Contem então. Do que foi dito? Quantos patinhos chuparam partes do pirulito? Todos ganharam partes iguais? Se não, respondam: quem ganhou mais? Agora, uma para encerrar. Esta é difícil de acertar. E o Patozinho, quanto levou? 1/3, 1/4, 1/5 ou... Quem é que sabe dar a resposta? Alguém? Duvido. Faço uma aposta. Dou uma pista. E com capricho. Onde é que a gente coloca o lixo? Onde? Em um cesto? Quem respondeu? É isso. Um cestozinho comeu. Dividindo 1/3 em partes iguais. Em 2 partes, 2 metades. Em 3 partes, 3 terços. Em 4 partes, 4 quartos. Em 5 partes,
5/5. E em 6 partes, 6/6. Aqui temos a representação de 1/3, metade, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. O Pato Dinho e o Pato Chato ganharam 1/3 do pirulito cada um. O Pato Lino dividiu sua parte com o Patozinho. Para descobrir que parte coube ao Patozinho e ao Pato Lino, observe o desenho abaixo. Primeiramente, o pirulito foi dividido em 3 partes. Uma parte foi para o Pato Chato, uma para o Pato Lino e uma para o Patozinho. Mas o Lino chegou e o Zinho dividiu a parte dele com o Lino, ficando então com 1/6. Chato ficou com 1/3, Dino com 1/3 e Zinho com 1/6 e Lino também com 1/6. Então, gente, tem muita história aí de contar, poemas problemas. Então, a gente tem muita literatura com histórias, né, desse tipo. Esses livros podem ser um início para muitas aprendizagens, né? Podemos trabalhar com a linguagem e a matemática, entre outros conteúdos, de forma interdisciplinar. Essa leitura que apresentamos pode ser utilizada para apoiar o processo de alfabetização, fazendo os estudantes observarem a sonoridade das palavras, as letras iniciais e finais, as rimas, colaborando para que se aproximem do sistema de escrita, ou, se já alfabéticos, os professores podem pensar sobre o vocabulário utilizado, né, como, por exemplo, a palavra cordata, que aparece no texto, as expressões, as combinações das palavras, né, pata-choca, patozinho, enfim, a ortografia da cesto e cesto com S ou cesto com C, né, e seus significados, aí a importância da ortografia, entre outras situações, né, de análise linguísticas sobre características do gênero também, a compreensão leitora, e tudo isso pode então ser explorado nesses livros, né? E também podemos pensar nas questões de solidariedade, egoísmo, empatia, enfim. E as questões de matemática, é claro, envolvidas aí, no caso, as frações. A sugestão que damos é que vocês façam dramatização dessa história. De repente, alguns alunos podem ser os personagens, né? E durante aí a leitura e a dramatização, realizarem os procedimentos de dividir o pirulito, registrando a escrita matemática, né? Exercitando aí, além da fluência leitora, as questões, os conceitos, né, de fração. Enfim, a gente reconhece vocês, sabe o quanto são inspirados. Aproveitem então o acervo literário de suas unidades escolares, socializem as descobertas desse acervo rico disponível, né, entre os pares, e assim a gente vai colaborando um com o outro e enriquecendo as aulas. Outra forma de dinamizar as aulas são os jogos, né? Motivando, né, os estudantes nesse processo aí, principalmente das aulas de recuperação. Então, esse tema de jogos a gente já tratou, né, sobre a importância dessa forma, né, de tratar alguns conteúdos. E então, hoje, para vocês, a gente trouxe a corrida das frações, utilizando o fraxoma, que também já abordamos, né, na reunião de frações, mas trazemos hoje também, caso tenhamos aí professores que não acompanharam ano passado. Então, antes de apresentar o jogo, a gente lembra que no material do EMAI a gente tem bastante atividade usando as tiras, né, de fração, podem ser chamadas de réguas de fração também, ou fraxoma. Então, tem aí a imagem do fraxoma, como estamos costumando a falar, né, sobre essa régua das frações. E aí, aqui tem uma foto da professora Sandra, hoje ela às vezes faz a formação
da gente, né, pelo Centro de Mídias. Então ela confeccionou aí o Fraxoma junto aos estudantes, e é um momento muito rico, porque a gente pode perceber algumas dificuldades dos alunos na utilização da régua. Podemos usar a calculadora para verificar aí as distâncias, né, dessas frações, para fracionar, né, as tiras nas frações que precisamos, enfim. Vamos conhecer um pouquinho um jogo usando essas tiras. Essa é a corrida das frações. Para brincar, a gente precisa das nossas barrinhas de frações, que estão aqui dispostas já em ordem, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Um carrinho por grupo ou por participante e 2 dados. O dado que a gente chama de quem, que é o que diz em quantas partes o todo foi dividido, né? Aqui sobre 5, a gente vai usar essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse sobre 3, a gente usaria essa aqui, 1, 2, 3. E quanto? O dado quanto, que diz quantas dessas partes a gente vai caminhar. Ou a gente delimita um fim, ou a gente delimita a jogada. Cada carrinho vai ter 3 rodadas, por exemplo. Então começa o primeiro carrinho jogando quem sobre 6. Então é essa aqui que a gente vai usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos desse pedacinho a gente vai caminhar? 4. Então nós vamos caminhar 4 pedaços de 6, 4 cestos. 1, 2, 3, 4. Pronto, caminhou 4 cestos. Próximo jogo, mesmo procedimento. Jogo quem, saiu o terço, então é essa que a gente vai usar. 1, 2, 3. E quantos? Suponhamos aqui que seja o 6. 6 terços. Então ele vai caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o jogo continua até que alguém vença e caminhe mais. Então, para esse jogo, o número de jogadores é de 2 a 4. O material necessário são carrinhos, né? Que pode ser de EVA ou TNT. Um dado de números de 1 a 6, que vai representar os numeradores, e um dado de números de 2 a 7, para serem os denominadores. Porque se a gente colocar um, vira um inteiro, né? E aí fica menos dinâmica a brincadeira, o jogo, sem muitas oportunidades para observar as frações equivalentes, enfim. E as tiras, né? As tiras do Fraxoma, as tiras divididas de 2 a 7 pedaços, né? Ou frações. E uma dica esse dado é possível a gente fazer com aquelas leite longa-vida, mas com base quadrada, para confeccionar o cubo, ok? Então, cada aluno, na sua vez, joga os 2 dados, como a gente observou no vídeo, né? E assim, a sugestão é que a gente registre aí a forma da fração e somando-as de repente, né? Para criar uma situação mais complexa, de repente, dependendo do ano série em que estarão fazendo essa atividade, ok? Então, curtam, é uma boa dica. O professor Luiz, né, meu companheiro aí no núcleo pedagógico da área de matemática, fez na verdade 3 ou 4 gravações para alunos, né, sobre frações. Nós já disponibilizamos esses links há um tempo atrás, a gente pode fazer isso novamente para vocês. E hoje a gente traz uma dessas videoaulas e elas vão falar sobre frações equivalentes, vai comparar frações
E aí, com essa ideia, a gente pode também aí, inferir como é que a gente pode estar trabalhando a adição e a subtração, né? Usando as tiras, né, de frações, o fraxoma. Ok? Então vamos lá, vamos ver o Luiz em ação. Entendendo as frações, parte 2. Olá pessoal, sou o professor Luiz, professor coordenador do Núcleo Pedagógico da área de Matemática da Diretoria de Ensino de Itu. Para dar continuidade nessa videoaula, é importante que vocês tenham assistido a videoaula anterior, que ensina como construir uma parte do jogo chamado Fraxoma. Quem não acessou, acesse o link. Nessa videoaula, Entendendo Frações Parte 2, nós vamos comparar as frações. Para isso, vocês já construíram, na aula anterior, uma parte do jogo chamado Fraxoma. Antes de dar início, nós vamos ter que recordar dois sinais muito importantes na matemática, que são os sinais maior que e menor que. Vamos comparar as frações. 5/8 é maior ou menor que meio? Utilizando o jogo Fraxoma, nós vamos imaginar uma linha e colocar 5 partes de 1/8, que equivale a 5/8 nessa posição, e vamos colocar uma parte do meio. Comparando, chegamos à conclusão que 5/8 é maior que meio. Outra comparação que podemos fazer: 3/5 é maior ou menor que 2/3? Da mesma forma, imaginamos uma linha e colocamos 3 partes de 1/5, que equivale a 3/5, e colocamos 2 partes de 1/3, que equivale a 2/3. Comparando, chegamos à conclusão que 3/5 é menor que 2/3. Outras frações que podemos comparar. Fica como lição de casa para vocês. 5/6 e 8/10. 3/4, 4/5. 5/6, 7/8. Vamos fazer uma comparação entre essas duas frações para ver o que acontece. 2/3 e 4/6. Temos uma linha imaginária, colocamos 2 partes de 1/3, que equivale a 2/3, e logo abaixo colocamos 4 partes de 1/6, que equivale a 4/6. Chegamos à conclusão que elas são iguais, portanto, são frações equivalentes. Outros exemplos de frações equivalentes. Esse exercício você pode fazer. 1/3 e 2/6. Comparando as figuras, vimos que são iguais. Agora fica uma lição de casa para vocês. 2/5 e 4/10. 3/4, 6/8. E veja o que acontece comparando essas frações. Meio, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10. Quando você compara essas frações através do jogo, você percebe que elas são frações equivalentes.
Com o jogo também podemos fazer adição de frações, como por exemplo, meio mais 1/3. Mas isso é um assunto para a próxima videoaula. Então aguardem. Até a próxima, pessoal! Viram quantas possibilidades de uso desse material? Então aproveitem, dinamizem as aulas de recuperação aí junto aos alunos, sugiram isso para os professores que ficarão aí no recesso, caso esse ocorra. E então nós não vamos nos estender mais, temos muito o que falar ainda sobre frações, muitas sugestões, mas deixaremos para os nossos próximos encontros. Vou descontar um pouco os tempos que nós já tivemos extra em todas as nossas formações até hoje, neste ano, né? Então eu vou parar por aqui, porque assim vocês têm um tempo para analisar suas turmas, pensar nas habilidades e nas atividades que vocês proporão aí para as semanas que virão aí, com foco na recuperação e aprofundamento, ok? Então oportunizem esses momentos aí apresentados pela gente e temos a certeza que vocês vão desenvolver coisas muito legais e muitas habilidades aí de forma dinâmica e significativa. Mãos à obra. Um beijo a todos. Nos próximos slides vocês verão alguns referenciais, né? E também o formulário, né? Não esqueçam de preencher, tá ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Sucesso a todos e até a próxima. Obrigada, queridos, e que esse friozinho mantenha-se fora dos nossos corações. Um beijo. Não esqueçam do formulário, hein? Até a próxima.